Boa tarde, amigos. Como é que estão? É um prazer poder estar aqui com vocês nesse seminário aí, primeiro seminário de climatização Mideia Carrier. Isso é uma satisfação enorme aí poder estar passando essas informações aí. Maravilha, meu amigo, maravilha. Que bom ter você aqui. Já fizemos tantas lives juntos. Que bom, porque Já. significa, se você está aqui, significa que vai ter muito conteúdo bom, vai ter muito conteúdo importante. Pode Então deixar vamos só lá, entrar. vamos iniciando aí a nossa apresentação, né? São as boas práticas da instalação de splits. Então, como a Patrícia falou, né? Você tem aí o nome split, que é dividido em duas partes, né? Unidade interna, unidade externa. Vai falar, não, mas você combinou com ela. Sinceramente, não combinei nada. Ela falou e realmente eu já tinha esse slide aí para poder passar para vocês. Então, assim, toda a infraestrutura, tudo na instalação, como diz a Juliana, fazendo todas as boas práticas, você tem o funcionamento do equipamento em plena performance dele. Né? Então aí a gente sabe, né, que como se não faz aí os procedimentos, os 7 anões que ela falou, existe um problema seríssimo em funcionamento. Em funcionamento eu não digo, né, mas eu digo em rendimento, tá? Então nós temos aí, pode passar, Fábio, por favor? Então nós temos aí a primeira coisa que a gente faz da parte da instalação é verificar. O que nós temos que verificar quando nós vamos fazer uma instalação? Nem que tenha que ir até o local. Então, quando você vai no local, você verifica através de uma planta que é fornecida, aonde vai ser. Então, você tem aí, nessa parte do slide, você tem ali um exemplo, um dormitório onde você vai fazer a climatização. Então, lá nesse dormitório, você tem que saber quais são os fatores internos e os fatores externos que possam interferir no funcionamento do equipamento. Né? Então, ou seja, todos esses fatores, eles acabam tendo aí, eles acabam gerando calor e o ar-condicionado ele vai ter que retirar esse calor. Então, por isso que você tem que fazer a verificação. Então, com isso, você faz aí o dimensionamento, né? Você pode fazer através de um dimensionador que existe no próprio site da Midea. Então, você pode entrar lá no site da Midea do Brasil, você vai ver lá, então é onde tem aí na parte de baixo, você tem até para aplicativos agora, né? Você pode baixar pelo seu telefone, Android ou iPhone, você pode baixar e aí você vai verificar. São coisas rápidas, né? Assim para você ter um norte. Se ninguém fez isso a você, para você, você faça isso aí, porque com isso você consegue tirar o melhor do equipamento. Então, nós temos aí equipamentos com selo Procel A, e com isso a gente consegue tirar o melhor do equipamento, né? A melhor eficiência energética do equipamento. E aí, depois que você tem aí a sua capacidade designada para aquele ambiente, aí você começa já o processo de realizar realmente a instalação física, né? Pode passar, Fábio? Quando a gente vai fazer a instalação, por exemplo, eu verifiquei o local, beleza, sei lá qual é a capacidade em BTUs, ok, já designei qual é o meu equipamento, chegou o equipamento, o que nós devemos fazer, né? É uma verificação. A gente deve verificar se aqueles equipamentos eles são condizentes, se a evaporadora é condizente com a condensadora. Porque muitas vezes o pessoal vem, instala e não percebe isso, né? Faz toda a ligação, se peca aí na ligação e não consegue. Então você pode aí três lugares que você pode verificar. Um é através do manual de instalação, operação e manutenção, que é no próprio manualzinho que vem do equipamento. A etiqueta que vem na evaporadora, que é uma etiqueta que é a etiqueta ENSE, né? Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que vem na lateral do equipamento. Na própria condensadora lá, você vai bater se a evaporadora bate com a condensadora, se elas são compatíveis ou não. Pode passar, Fábio? Aí você verifica onde vai ser instalado o equipamento, se existe essas previsões, que é previsão elétrica, então a rede elétrica tem que estar disponível. Então a rede elétrica, hoje a gente fala que todas as nossas máquinas, a ligação, a alimentação elétrica é pela condensadora, então nós vamos ter que ter alimentação
lá na parte da condensadora, e depois você vai trazer através da interligação elétrica para a evaporadora e ter a saída de dreno, né? O pessoal se preocupa com tubulação, elétrica, tudo, esquece onde vai jogar água, né? Então sempre verificar essa parte da parte de dreno também, se está disponível. Pode passar, Fábio. Tudo. Aí fala da instalação de com as ferramentas adequadas, né? Então, aquela instalação antigamente que era feita quando você ia fazer uma flange, tem que ter as ferramentas adequadas. Então, vai fazer a flange, um flangeador pode ser um flangeador excêntrico, ou o mais moderno, pode ser um flangeador elétrico, né? Vai fazer uma carga de gás, uma carga de fluido refrigerante, balança, vai fazer o vácuo, então tem que ter a bomba de vácuo, recolhedora, multímetro, ou seja, as ferramentas são necessárias. Nossa, mas eu preciso ter ferramentas caríssimas? Não, desde que elas estejam em bom estado de conservação, você vai conseguir fazer um ótimo atendimento, um atendimento de qualidade. E isso é que é importante, mostrar a sua qualidade no seu atendimento. E nunca esquecer, né? Quando você vai fazer uma instalação, sempre se precaver com seus EPIs, né? Proteções individuais. Então, sempre utilizar um óculos, uma luva, uma bota, um capacete, né? Se você for trabalhar em alturas, você tem que usar o cinto. Para isso, nós temos as normas, né? NBR 50, NBR 35, NR 10, NR 35 e outras NRs que a gente tem que ter o seu cumprimento aí das normas para poder trabalhar corretamente. Isso é uma precaução para o próprio técnico mesmo, né? Porque a gente também pensa no técnico e um dia a gente já foi técnico também, né? Então a gente sempre tem que ter esta consciência. A gente fala de postura adequada, né? A postura e aparência. Então aí você tem duas fotinhas, né, que eu coloco aí, uma de terno, uma de gravata. Pô, então você está dizendo que eu preciso atender de gravata? Não. Então você pode atender, como está um rapaz aí, a sua higiene pessoal está bem, é bem aparente, você está com uma blusa legal, você não está de calça furada, bota furada, ou seja, a mão cheia de graxa, né? Então você, quando você vai na casa do cliente, você tem que mostrar essa sua aparência. É a mesma coisa, faz ao contrário. Você na sua casa receber um técnico sujo, cabeludo, sem pentear cabelo, tudo cheio de graxa, você deixaria o rapaz entrar? Ah, mas eu sei que ele trabalha direitinho, mas o que vai prevalecer é aquela tua aparência, aquela primeira aparência, como dizem, né? A primeira aparência é a que fica, né? Então você ter uma apresentação ao seu cliente, para você também ter, não dizendo que só a sua aparência importa, né? E aí o cara tem uma aparência bonita, elegante, é galã, mas também não sabe fazer nada. Aí também não resolve nada, né? Fábio? Quando a gente vai instalar as evaporadoras, então já partindo já para dentro da residência do cliente, quando a gente vai colocar lá as evaporadoras, sempre aí verificar quais distâncias recomendadas, né? Então, aonde está isso aí? Está no manual. Por que eu tenho que ter as distâncias recomendadas? Para a melhor do meu equipamento. Aí o cara não coloca aí o equipamento com 15 centímetros, né, de distância, coloca com 3, então fica lá perto do teto, não circula o ar. Não circula o ar, a máquina começa a congelar. Aí o técnico vai lá, a primeira coisa que ele vai falar, falta de fluido. Falta de fluido. Põe o fluido na máquina, tira o fluido da máquina. Então isso aí é uma coisa que tem que se verificar. Outra coisa que a gente também tem que verificar são as distribuições onde nós vamos colocar. Né? Pode apertar, Fábio? Então, são as distribuições. Pode apertar na sequência já. Então, assim, nunca colocar no canto ou com um obstáculo na frente. Sempre deixar ela aí, conforme está o desenho. Sempre deixar a distribuição de ar mais adequada para pegar o ambiente inteiro. Porque senão, gela de um lado e não gela do outro, né? Então, refrigera de um lado e refrigera do outro. Como é que faz? E aí, o cliente começa a reclamar. Eu sei que tem cliente, não, eu quero que ponha ali. Mas vocês técnicos têm a melhor capacidade, muito mais do que eu, no local, para dizer assim, olha, lá não vai funcionar direito, lá não vai ter o melhor rendimento. Melhor colocar aqui, que aqui é o melhor rendimento, você vai ver que vai ficar muito mais confortável. Quer falar alguma coisa, Fábio? Não, meu amigo, eu estou impressionado com a didática e gostei muito de que você falou da aparência. E você falou uma coisa muito importante, Delgado. Você falou, muita gente não leva em consideração o que você falou.
talvez, toda vez que a gente fala de boas práticas, e quando fala de aparência, é uma coisa assim meio ame ou odeie, né, Delgado? Tem aquelas pessoas que acham que isso não é importante e estão redondamente enganadas, e aquelas que seguem a ferro e fogo. O próprio David Zeferino falou isso numa outra live que ele fez conosco. Ele falou da importância da aparência, a importância da apresentação, a importância de você se comunicar bem, conversar com o seu cliente, dar bom dia, boa tarde, boa noite, não deixar sujeira. Isso parece ser básico, mas isso é fundamental. E o Delgado deu um excelente exemplo. Imagina você chegar na casa de alguém, alguém chega na sua casa, você ficaria... A verdade é que não. A verdade é que não. Mas, enfim, pode continuar, meu. Só quis contribuir, de fato, porque achei muito relevante. É uma coisa que a gente fala que é da empatia, né, Fábio? Isso. O que você quer para você, faça para os outros. Isso. Simples. Sempre deixar, quando a gente vai colocar, além da gente colocar o equipamento lá no lugar certo, bonitinho, com as distâncias, deixar o equipamento... É que a câmera tá para cá. Deixar o equipamento nivelado, né? Tem pessoas que falam assim, mas o dreno tá para aquele lado, então dá uma caidinha para cá ou dá uma caidinha para lá. Não tem necessidade. A própria calha do equipamento faz essa parte. Então, utilize o nivelamento e ter o acesso para manutenção. Não adianta colar no teto, enfiar no forro, colocar um negócio na frente e depois não consegue nem tirar o filtro para limpar, né? Ainda mais nessa parte de hoje que nós vamos manutenção e tem que fazer tudo, o cara esconde o filtro e o rapaz do gesso vem e cobre metade da máquina, não dá nem para levantar a máquina, né? Então é uma coisa que a gente sempre fala, né? Acesso para manutenção. Isso é uma coisa muito importante, né? Preventiva e também se tiver corretiva, né? Pode seguir, Fábio? Não só as evaporadoras, mas as condensadoras também. Então, as condensadoras, elas têm as suas alturas, né? Pode botar tudo na tela, Fábio, mais duas. Clica mais duas vezes que aí vai aparecer tudo. Então, assim, hoje eu tô mostrando para vocês uma máquina com descarga vertical. Mas não é porque é descarga vertical ou descarga horizontal que eu não tenho as suas distâncias, né? Então, se eu vou colocar uma máquina vertical, que nem a Sandra falou lá do Highwall, que é da plataforma MB, ela vai jogar na parede, não tem lugar, vai jogar na parede e vai voltar. É que nem essa máquina. Você normalmente pega uma máquina com descarga vertical colada no teto. Então a máquina joga o ar quente, volta, desarma, né? Por quê? Porque está muito quente, sobe pressão, sobe tudo. Então, no próprio manual, ele mostra para você quais são as distâncias recomendadas. A gente fala aí que tem distâncias aí que são de 5 centímetros de uma máquina para outra. É pouquinho, só que você tem que respeitar, né? As saídas de tubulação opostas, né? Não pode virar ao contrário. E não é porque é só condensadora que você também não tem que nivelar. Então, sempre tem que verificar a parte onde você põe a condensadora. Então, são as fixações adequadas, né? Se essa fixação é boa ou não, porque nós não trabalhamos com a parte de fixação, e sim com as máquinas, mas a fixação que é comprada tem que ser verificada e colocar lá as borrachas, né, adequadas. Mas eu estou pondo no chão. Não tem problema, vai pôr no chão. Existe lá os calços, né? A gente chama de sapatinha, né? Ou alguns outros calços você coloca para não ficar diretamente no chão. Então isso também é muito importante, né? Não deixar aglomerado, porque todo mundo sabe que o ciclo básico da refrigeração é troca de calor, né? Então não dá para colocar tudo num lugar só, senão complica. E aí eu pergunto para vocês, né? Funcionar é uma coisa, funcionar corretamente é outra. Então bota aí, Fábio. Vejam se essas máquinas funcionam adequadamente funcionando. Para frente, Fábio, por favor. Aí vai entrar, olha só que armário bonito, né? Então, até gostei desse armário aí. Então, são máquinas que a gente olha e fala assim, não é possível. E aí a pessoa fala assim, mas está funcionando. Ótimo, funciona. Hoje, que está numa temperatura de 16 graus, não está muito quente e tal, só que no dia que pega, temperatura de 35, 36, será que vai funcionar mesmo? Será que vai render o que tem que render? E aí fica, né, essa dúvida, né? Eu botei essa setinha aí para vocês saberem onde está. Senão a condensadora você não acha, né? Foi colocada na árvore aí, tá? Então a gente sempre fala aí na questão de instalação, correto? Da parte de instalação. Pode seguir, Fábio? Então quando a gente fala da parte de instalação,
Coloquei evaporadora, coloquei condensadora, aí nós temos o layout da tubulação. Isso é uma coisa importantíssima que a maioria dos casos a gente não vê isso, né? Que a gente fala que é o sifão. Todo mundo fala, o bendito sifão, o bendito sifão. O bendito sifão realmente ele é importante, tem que ser colocado e com isso a gente garante o retorno de óleo para a condensadora, né, para o compressor. Então, é em todos os casos? Não, é só em alguns casos. Quais são? Quando você vê aí no layout, né, quando a condensadora está em cima, a evaporadora está embaixo e ultrapasse os 3 metros de altura entre elas, que a gente fala que é o desnível, eu vou utilizar esse sifão. Caso contrário, não preciso utilizar o sifão. Lembrando que eu tenho distanciamento mínimo e máximo, né? Então, eu dentro desse parâmetro, subiu mais que 3, eu já coloco o sifão. Opa, eu estou com 6 metros, 2 sifões. Com isso, eu garanto, se eu não tenho esse sifão e coloco a máquina, por exemplo, 10 metros sem sifão, pode passar, Fábio. O que vai acontecer? Olha aí, ó. O óleo carboniza, né? Então o óleo vira graxa. E aí o que acontece? Não consegue fazer a lubrificação na câmara de compressão. E aí o compressor vai embora. E aí a gente fala assim, mas trocar compressor, é só isso? Eu troco, beleza. Aí você olha a máquina está onde? Está uns 10 metros de altura, tem que pôr o andame, colocar a máquina, tirar a máquina, descer a máquina, trocar compressor, vai e volta. É tempo, né? E nós dizemos que tempo ele é dinheiro. Então a gente precisa se preocupar com isso, sempre colocarmos agora. Vamos fazer o certo para eu não ter que fazer posteriormente, tá? Nas máquinas raio-al você tem aquele layout de tubulação. Nas máquinas que não é raio-al, que as máquinas já são, a gente chama de comercial leve, que é piso-teto, você vai ver lá o desenho do teto, ele vai mudar. Clica aí, Fábio. Ele é um piso-teto ou ele é um cassete, né? Então, o que você tem que fazer? Além de seguir aquele processo de layout de tubulação quando a condensadora está em cima, existe o layout de tubulação também quando está ao contrário. Então, hoje, nós pedimos, solicitamos e orientamos a fazer um sifão que suba de 5... É um sifão de 1 invertido, né, que a gente fala, que suba de 5 a 7 centímetros acima da evaporadora antes de ir para a área condensadora. Isso aí, o que é? Para evitar a migração de líquido para o compressor. Então, assim, você que não está nos assistindo, mas migração de líquido para o compressor, o que acontece? Fique conosco. Mais tarde vai ter, vamos falar de compressores, né? Então vai ter o professor Américo, depois nós vamos ter também o Mário Costa, que é da Danfoss. Então, ou seja, eles vão falar de compressores, então eles vão dar uma especificação melhor a vocês. Então, você não faz essas indicações, compressor quebra, então entra naquele mesmo processo. Quebrou, a gente troca, mas troca, como troca? Tempo. E isso é uma coisa que hoje, né, a gente fala que tempo é o nosso dinheiro, é nosso serviço. Pode passar, Fábio? Quando a gente faz aí da instalação da tubulação, a gente tem que seguir algumas regras, tá? Então, as regras de tubulação tem algumas tabelas no próprio manual. Pode passar, Fábio? No próprio manual, ele fala quais são os limites. Então, assim, em cada manual. Então, eu vou falar assim para você um exemplo aqui da máquina Springer Midea e da última máquina que nós tivemos, que é do Evolution. Então, nós tivemos aí um exemplo. Máquinas de 9 e 12 mil, comprimento equivalente a 25 metros, desnível 10. A máquina de 18, 22 ou 24 é de 30 metros com desnível de 20. A máquina de 33 mil, que também é raio-wall inverter, você pode colocar até 50 metros de comprimento equivalente. Então, olha lá, 50 metros, comprimento mínimo, em qualquer máquina, 2 metros. 2 metros não são 2 centímetros, não são 2 dedos, não são 2 palmos, né? Então, são 2 metros de distância mínimas que nós solicitamos. Está fora do padrão. Infelizmente, aí vai ter que... ele entra na parte de garantia e aí ela pode até... ter aí o corte de sua garantia. Então, reparando nesses detalhes mínimos, onde você tem lá o comprimento máximo equivalente, que eu vou falar um pouco mais à frente, pode passar, Fábio, que você tem que fazer as contas, né? Então, exemplo, ali é um raio-wall. Aqui eu já falo para vocês um pouquinho do piso-teto, né? Ou do teto, na realidade, que essa é a máquina mais nova que nós temos, né? Então, quando você faz o cálculo, como é que é feito esse cálculo? Existe no próprio manual
Como é feito o cálculo? Então, primeiro, eu preciso saber qual é o comprimento máximo equivalente. O comprimento máximo equivalente, se você olhar, são 30 metros. Desnível máximo, 20 metros. Comprimento mínimo, 2 metros. Então, perceberam que aí já mudou o contexto de uma máquina raio-wall para uma máquina teto. E aí você vê qual é o comprimento da sua máquina. Então, ou seja, você tem que saber quanto de linha você tem. Qual que é o comprimento linear? Eu tenho, que nem nós temos um exemplo aí, eu tenho comprimento linear de 20 metros e meio. Isso é por ser um teto, né? A gente botou uma linha maior. 20 metros e meio é comprimento linear, mas quanto que dá de comprimento máximo equivalente? Eu usando aí na tubulação 5 curvas, mais ou menos, que é o que está aí, eu fiz uma conta básica, que é o que está no manual. Eu peguei a fórmula do manual, não fiz mais nada. E eu coloquei 20 metros e meio mais o número de conexões vezes 0,3, que isso aí dá 1,5. 1,5 mais 20,5 dá 22 metros. 22 metros, no manual tem uma tabela, onde ele fala qual é o diâmetro que eu tenho que usar na tubulação. Para máquinas raio-wall, eu não uso eu posso usar o cálculo para saber a distância, mas eu não uso para mudar de bitola. As bitolas elas são alteradas só na linha residencial comercial leve, que é teto, no cassete, no built-in, tá? E outros equipamentos, mas para cima, para baixo não. Então, exemplo, máquinas que eu tenho, 36 mil, um exemplo, que está aí, máquinas que vêm com conexão na condensadora 3/4, ela muda para 7/8, dependendo da distância que eu calculo. Então, veja o quanto que é importante utilizar o manual. Então, repetindo até o que a Ju falou, né? A Juliana falou, o manual está escrito, está lá, é só você seguir. É tão simples e rápido, né? São coisas que você mede que você tem o quê? Com isso, você garante o melhor rendimento do produto. Se colocar tubulação errada, você não tem o rendimento e você acaba danificando o seu próprio compressor porque não tem o arrasto de óleo, porque não tem a sua velocidade coerente dentro da tubulação. Pode passar, Fábio. Da parte de isolamento, da parte de isolamento nós vamos falar mais à frente, né? Que você tem o pessoal da Armacel, eles vão falar, então assim, isolamento tem que ser individual, não tem o que dizer, é individual, né? Então são trocas de calores, não posso trocar o calor antes de chegar no equipamento. Então cuidado quando for colocar a tubulação, então isole o tubo para colocar no isolamento. Você pode fazer o acabamento, que isso é o teu, vamos dizer assim, é o seu serviço, é o que você está mostrando para o cliente. Olha, o meu serviço vai ficar assim, tubulação isoladinha, bonitinha, perfeita. Pode passar, Fábio? E o que a gente pede para não fazer, a gente não recomenda, né? É que a gente não faça isso. Pode passar de novo, Fábio? Mais um clique? É isso. Não coloque 2 tubos no mesmo isolamento. Coloque em isolamentos separados. E utilize os enforca-gato, né, que a gente chama, que são presilhas plásticas. Coloquem coerentemente, né? Não como devem estar aí, ok? Pode seguir, Fábio? O processo de vácuo. A Ju falou aí, né? O processo de vácuo é uma coisa aí que nós temos que fazer o processo de vácuo, tem que fazer a hidratação. Em alguns momentos a gente pede até 100 micrômetros de coluna de mercúrio, porém a Midea ela fala que a pressão deve ficar entre 250 e 500. Então aqui eu vou falar uma sequência rápida, mas não vou entrar em detalhes, porque nós vamos ter aí o André da Mastercool, vai ter um vídeo, ele fala sobre a parte de desidratação do sistema, né? Então, quando você vai fazer o vácuo, pode passar, Fábio? Quando você faz o vácuo, ele baixa para os 500 microns, né? Então é tão simples assim. E outra, bomba de vácuo em condições normais, trocou o óleo, está tudo certinho. Então, chegou em 500 micros. Pode ir, Fábio? Chegou em 500 micros. Chegou, fechou o registro. O que vai acontecer? Essa pressão ela vai subir, só que ela não pode subir mais que 700 micrômetros de coluna de mercúrio. Chegou em 700, ela tem que estabilizar, ela não pode subir mais. Se ela estabilizou, a gente pode dizer que lá o sistema está estanque e seco, e aí não tem problema. Quer dizer que o produto está ok. Posso liberar o fluido sem problema nenhum. O problema é quando você faz o vácuo e ele não para nos 700. Pode ir, Fábio. Aí o que ele faz? Em vez de chegar nos 700, ele vai lá para 1.200, ele volta, vai lá para cima e estabiliza 1.200, 1.300. Isso significa o quê? Que ainda tem umidade. Então, vai ter que retornar para o vácuo, nem que tenha que fazer uma quebra de vácuo para poder realizar o processo até chegar na pressão indicada pelo fabricante. Agora, tem aqueles casos que você faz o vácuo, você fecha tudo,
Pode passar, Fábio. E aí ele extrapola, né? Ele vai embora de novo, vai lá para a pressão atmosférica. Então significa que não é umidade, existe um vazamento. Pelo que, dependendo como volta para a pressão atmosférica, aí já não é um buraquinho, já é um rombo. Aí precisa verificar. Como é que você pode verificar isso? Você poderia fazer essa parte de verificação antes, que é o que a Juliana falou, que é com teste de estanqueidade. Então você tem lá a primária e você tem a secundária. Então você pode começar com 250 micros e depois chegar até 550 para verificar o quê? Nas soldas, nas flanges, se tem vazamento, se não tem. E aí você vai verificar, tem vazamento? Tem. Faça o reparo do vazamento e volte ao processo de vácuo novamente. Perdi tempo, mas infelizmente perdeu, tá? Perdeu. Então você vai ter que começar todo esse processo novamente para ter uma melhor qualidade no seu equipamento. Pode seguir, Fábio? Quando a gente não faz o vácuo adequado, o que pode acontecer? Dá mais 3 cliques aí, Fábio. Quando você não faz o vácuo adequado, o que acontece? Existe a oxidação das partes internas, e aí você tem o fluido, oxigênio, óleo, mistura tudo. E aí isso aí faz uma corrosão interna. Então olha o estado que fica o compressor. O compressor ele acaba tendo a sua queima por falta de vácuo. Não é, Fábio? Professor Alexandre Delgado, eu entrei aqui no ar, eu estou vendo toda a apresentação, né? Estou acompanhando, para comunicar que a gente chegou a alcançar 1.200 pessoas. A gente está na casa de 1.100 para 1.200 pessoas. Mais um recorde, né? Que a gente bate. Eu estou falando 1.200 pessoas simultâneas, né? Não estou me referindo a pessoas das quais já passaram. Pessoas das quais já entraram, algumas pessoas entram, mas simultaneamente a gente tem agora quase 1.200 pessoas. E já passamos de 4.000 pessoas que entraram e saíram. E aí, o Delgado, eu não tenho como não fazer uma reflexão, né, pausar, porque, imagina, Delgado, nós dois que estamos acostumados a fazer treinamentos, nós dois estamos acostumados a fazer palestras, a gente está acostumado a fazer palestras, quando muito para 150, 200, 250 pessoas, e agora a gente está tendo a oportunidade de falar ao mesmo tempo com 1.200 pessoas. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento, Delgado? 1.200 profissionais estão vendo o que você está ensinando e se colocarem em prática, tudo isso você está entregando de forma minuciosa. Se colocarem em prática tudo isso que a Midea Carrier está trazendo, são profissionais que vão se diferenciar no mercado. Né? Eu acho que boas práticas é o título dessa etapa, mas no fundo, acho que tudo isso é a grande diferenciação que o profissional pode ter, não é, professor? Com certeza. E outra, né, Fábio? Você fazendo todas essas orientações, que não é de agora que a gente fala, né? A gente sempre bate na tecla, boas práticas. Isso aí vem desde a época do Senai, vem das escolas técnicas. Com isso, os técnicos em campo que estão nos assistindo, eles ganham a qualidade. E a qualidade não se discute, né, Fábio? Isso é uma coisa que a gente não fala. A qualidade não se discute. Então, com isso, nós colocamos em prática, colocamos na rua a qualidade. E isso aí ninguém nos tira, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, professor, só quis fazer essa pausa, pode continuar com o conteúdo. Bora. Que está incrível. Obrigado. Pode passar. Quem sou eu para falar de fluido refrigerante, né, Fábio? Quem sou eu para falar de fluido refrigerante com o Amaral junto conosco, né? Eu vou dar só uma pincelada aqui, porque depois vou deixar por conta do Amaral. Então, pessoal, fluido refrigerante. Então, utilização do 410. Então, a gente sabe que a mistura de dois fluidos, aí o Amaral pode dar melhores informações, que nem diz o cowboy, né? O Daniel, eu vou servir café para ele dessa vez. E então, assim, sempre devemos verificar o quê? As condições aonde a gente está utilizando. A gente sabe que o fluido não é inflamável, mas depende das condições que ele é manuseado, pode se tornar um problema. Então, com isso, a gente pede para utilizar das melhores maneiras possíveis, das melhores boas práticas. E com isso, a gente sempre diz, né? Não é permitido, em hipótese alguma, não só agora, como nunca foi permitido, oxigênio dentro do sistema. Para isso, nós temos que fazer o quê? Fazer o que a Juliana disse, o que eu comento, que são a desidratação do sistema. Que nem diz a Juliana, não me venha com gambiarra. Não me venha com gambiarra. Faça um recurso técnico bem feito, uma gambiarra não. Pelo amor de Deus, pode passar. A gente fala da carga de gás quando a gente faz a carga de fluido refrigerante, né? Então a gente não é para misturar fluidos. Isso é uma coisa que eu já assisti
várias palestras, até do próprio Gugel, falando de fluido refrigerante, só que, infelizmente, existem pessoas em nosso meio que, eu acho que confundem o que é que substitui e o que é que não pode. Então, ainda tem gente que fala que o 410 é o substituto do 22. E assim, algumas coisas a pessoa ainda não se obteve aí nas informações. Então, assim, 410 é 410, só tem ele, não dá para misturar com nenhum outro fluido, e ele tem o seu óleo específico. Então, hoje nós utilizamos os tubos adequados e usar o manifold adequado para aquele fluido. Mas eu comprei um manifold que mede 500 fluidos. Tudo bem, mas você vai medir um só, você vai usar em um só. E sempre fazer a carga, dá mais 2 cliques, Fábio. Sempre fazer a carga de fluido refrigerante, olha lá, com o fluido, com a garrafa de cabeça para baixo, né? Então ela vai entrar na forma líquida, não é na forma de vapor, pelo amor de Deus. Pode passar, Fábio? Toda máquina, quando você vai fazer uma instalação, tem máquina que precisa colocar fluido refrigerante, acrescentar, e tem máquinas que não tem necessidade de acrescentar. Um exemplo, se a gente for pegar um Rayoal hoje, um Evolution, no manual de serviço ele fala que lá no Evolution vem carga de fluido refrigerante tanto para as linhas frigorígenas, tanto para a evaporadora quanto para a condensadora, para uma união delas de até 10 metros. Então, ou seja, até 10 metros eu não preciso colocar fluido. Isso no Evolution. Mas e se eu pegar naquele Springer Midea que a Sandra Dourado estava falando? Aquele lá é só 5 metros. Então, isso aí é de acordo com o manual da máquina, tá? Então, precisa só ficar esperto. Então, assim, quando você for fazer uma carga, é simples. Você verifica qual é a linha linear. Comprimento linear. Então, carga de gás se dá por comprimento linear, não pelo comprimento máximo equivalente. Comprimento linear. Quanto que vem na máquina? X. Você diminui 1 pelo... Você deu um exemplo lá, que nem aqui que eu coloquei, né? 20 metros. A máquina vem com 10, excedeu 10. Puta, eu tenho que colocar 10 metros, excedeu 10 metros de linha. Quanto que eu ponho de fluido? No próprio manual vem estipulado. Que nem um exemplo, essa máquina, 22.000 BTUs por hora, ele tem 12 gramas por metro. Então, eu fazendo a conta, eu vou ter que acrescentar 120 gramas. Como é que eu ponho 120 gramas? Por peso. Peso, balança, vamos colocar de forma líquida, né? Para cair os 120 gramas certinho. Não é por pressão, não é por mangueirada, esquece esses processos. Esses processos não lhe pertencem mais, ok? Pode passar, Fábio? E aí a gente fala da instalação elétrica. A instalação elétrica é a coisa mais simples que nós temos. Então, assim, colocamos a evaporadora no lugar, deixamos ela com ventilação ok, a condensadora está no lugar certo, medimos a tubulação, fizemos o layout da tubulação. Precisou colocar fluido, colocamos o fluido. Enquanto isso, a gente fez a ligação elétrica. O que eu tenho que obedecer quando eu vou fazer uma instalação elétrica? Puxar os cabos de interligação entre uma máquina e outra. Eu tenho que obedecer às normas. Então, eu tenho uma norma NBR 5410 de instalações elétricas de baixa tensão. Tenho que saber qual é o cabo que eu uso. Se eu tenho que usar terminal. Então, assim, lá fala que é para usar terminal. Muitos falam que tem que soldar, mas tem que usar terminal, né? Então, utilizar terminal elétrico, identificar os cabos, né, e seguir as orientações conforme está no manual. Se você olhar na foto do seu lado direito, que é o mesmo lado que eu estou olhando, ele tem lá o esquema elétrico da máquina. Então, L com L, N com N, S com S, G com G. Só que muitas vezes o que acontece? De um lado está L, N, S, terra, e do outro lado está L, N, G e S. A pessoa se confunde. Para isso, nós temos um manual. Então, leia o manual que você vai se sair muito bem, até muito melhor do que eu e o Fábio na instalação. Ok? Fábio, eu acho que chegamos, né?